Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro. Sejam muito bem-vindos a mais um culto doméstico, a mais um culto da semana, um culto de estudo bíblico, de louvor e de adoração. Estou por aí, Coelho ainda está vivo, apesar das pedrinhas, né? Como dizia o nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu estou bem, ainda estou de licença médica, mas dá para gravar aqui, né, esse culto e pelo menos falar com vocês. E aguardando agora um novo procedimento cirúrgico, já que eu não consegui tirar tudo, né? Foi fragmentada a pedra maior, mas geraram mais duas menores que não passaram, uma não passou no ureter e começou a impedir a urina, aí gerou infecção urinária, muita dor. Mas graças ao Senhor, estou tendo todos os cuidados médicos de qualidade, né? E aí agora eu vou fazer novos exames, voltei a usar o catéter novamente, mas pelo menos agora com 2 fragmentos menores, e depois marcar um novo procedimento. Não sei se eu consigo agora no final do ano, por causa das festas, talvez em janeiro. A gente vai seguindo um dia de cada vez com a graça do Senhor, né? Como eu sempre falo, Deus vai cuidando da gente. E assim vamos vivendo com fé e louvando ao nosso Senhor. No dia de hoje vamos enfatizar a palavra misericórdia, o dom de misericórdia, que vem da fonte, que é o próprio Deus. E no Salmo 86, que vocês vão ler agora com a Rose, fala do salmista pedindo misericórdia ao Senhor e falando do quanto Deus nos ama e como Ele nos ensina e quanto eu e você precisamos louvá-lo. E nessa caminhada de entendermos os propósitos de Deus, nós vamos vivendo com fé, nós vamos vencendo as tribulações, nós vamos vencendo as lutas que vêm. Como eu sempre digo, não existe imunidade de tribulações na terra. Tem novo ânimo, bom ânimo, renovo, como o Senhor tem feito em nossas vidas também. Vamos ler a palavra de Deus com a Rose? Daqui a pouquinho eu volto. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Que coisa boa, irmãos, saber que esta palavra é viva, nos alimenta, nos direciona, nos encoraja. E agora nós vamos louvar ao Senhor, cantando Deus Supremo és. Deus é soberano. Isso significa, irmãos, que não existe nada nem ninguém que esteja acima de Deus. Não existe nenhum poder instituído. Não existe nenhuma força, nenhum outro ser, nenhuma outra divindade que possa sobrepujar o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é amor, o Deus que é graça, o Deus que é Cristo, o Verbo encarnado, que nesse mês nós celebramos o seu nascimento. E diante disso nós podemos louvá-lo, porque ele é incomparável. Esse Deus Supremo nos conduz, nos dirige e nos protege. Mesmo quando estamos vivendo em lutas, nunca duvide da soberania de Deus. Logo depois, vamos cantar Rei das Nações. Quem temerá o Senhor? Quem não te temerá, melhor dizendo, diz o salmista. Todos nós precisamos temer o Senhor. O temor do Senhor é respeito, é saber que Ele é incontrolável, que Ele é supremo, que Ele é soberano, que Ele não se encaixa dentro dos nossos desejos, vontades e caixinhas, dentro da nossa religiosidade. Logo depois, então, o pastor Alex nos trará uma reflexão sobre Atos capítulo 5,
que fala, João capítulo 5, perdão, que fala sobre o poço de Betesda, quando Jesus se encontra com aquele paralítico. Betesda significa misericórdia, lugar de misericórdia. E naquele momento, né, o Evangelho, a narrativa de João, traz para nós um momento maravilhoso. E o pastor Alex vai trazer alguns detalhes acerca disso. E daqui a pouco eu volto novamente, ok?
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É muito bom estar com você aí nesse momento, estar com você aqui nesse momento, né? Talvez você esteja me escutando pelo celular, pelo computador, pela TV, independente do aparelho. Estamos juntos, estamos aqui para louvar ao nome do Senhor Jesus. E é justamente sobre ele que nós vamos estar falando, na verdade, mais exatamente sobre uma das grandes ações do Senhor, um dos grandes milagres do Senhor Jesus, que vai ser descrito, ou na verdade vai ser trazido tanto para mim quanto para você. Nós vamos ter a possibilidade de conhecer essa ação através da pessoa de seu discípulo João, ou como ele mesmo se descreve em seu evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E é muito interessante, já falei em outras oportunidades e sempre gosto de frisar isso quando falo sobre o Evangelho de João, a riqueza de detalhes que o autor deixa, né, em seu texto, a riqueza literária que o Evangelho de João traz para nós, a perspectiva, o prisma diferente da ação e do próprio olhar de Jesus para com as pessoas com quem ele interagiu durante o seu ministério, durante o período de seu ministério, e como João conseguiu perceber isso tudo e como João trouxe tudo isso para nós. Então hoje, nessa quarta ou quinta, quando você estiver me assistindo, nós vamos falar sobre um texto conhecido, sobre um milagre de Jesus conhecido. Nós vamos falar quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. E eu gosto muito desse texto porque esse texto ele revela e não só esse olhar diferente de Jesus para aqueles que estavam ao redor dele, mas também demonstra como nós estávamos perdidos e como a religiosidade da época acabou fazendo com que o povo e com que a liderança espiritual, aqueles que deveriam estar direcionando o povo, se perdesse e não entendesse a perspectiva da ação de Deus e perdesse a visão, como nós falamos no encerramento do nosso mês da família, da ação de Deus e daquilo que Deus realmente se importa. E também traz perspectivas interessantes sobre a ação de Deus, coisas que são misteriosas para nós até hoje, mas que mexem com o nosso coração e que eu acho que tem muito a agregar à nossa vida e à nossa caminhada. O texto se encontra, como eu disse, no Evangelho de João, no capítulo 5, eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 15. A minha versão é a NVI e ela vai estar sendo projetada na tela. Então você pode ficar à vontade para poder estar acompanhando ali, fazendo suas anotações. E agora vamos ler juntos a palavra do Senhor, pois o texto diz o seguinte. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De um vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você.
o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos a perspectiva desse texto, quando nós olhamos todo o acontecimento aqui e tudo que ocorre, e aqui hoje numa fala um pouco mais expositiva sobre o texto, numa perspectiva de tentar observar os detalhes e tudo aquilo que nós podemos e que pode enriquecer, né, a nossa vida espiritual na leitura desse texto específico. O primeiro ponto e a primeira questão que é muito interessante e já se encontra logo nos primeiros versículos é a ação estranha de Deus no meio de seu povo. Parem para refletir junto comigo aqui, irmãos, e embarquem nessa viagem reflexiva nesse momento, pois existia no meio do povo, no meio da cidade, existia ali junto deles, bem em Jerusalém, um lugar onde existia um poço cheio de água. E de vez em quando, como o texto vai dizer, aquelas águas eram agitadas simplesmente do nada. Ninguém via alguém agitando as águas, o texto não deixa claro isso, mas deixa claro que eles sabiam que era um anjo do Senhor. Se percebia que as águas eram agitadas, e a partir do momento em que aquelas águas se agitavam, qualquer pessoa, independente de sua situação financeira, independente da sua situação econômica, independente da sua doença, que entrasse naquele poço seria curado. Independente que aquele homem fosse paralítico, ou cego, ou leproso, ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, vamos colocar a exceção dos leprosos aqui, porque, como nós sabemos, os leprosos eram considerados pessoas impuras, então eles não poderiam estar no meio do povo, então dificilmente eles teriam acesso ao tanque de Betesda. Mas qualquer um que fosse cego ou paralítico ou tivesse qualquer outro tipo de doença que pudesse estar ali transitando no meio do povo, seria curado assim que caísse ali naquele poço ou que assim que mergulhasse no poço de Betesda após a agitação das águas. Parece loucura para nós, irmãos, pois é algo que é inacreditável se não estivesse registrado na verdade que é a palavra de Deus. Pois, afinal de contas, estamos falando de algo tão miraculoso, de algo tão incrível, que é difícil aceitar, é difícil acreditar, é uma ação estranha para nós. É estranho pensarmos que é quase como aquelas lendas da cultura que falam sobre uma fonte da juventude, ou que falam sobre um santo graal. Aqueles que são fãs de filmes antigos, como o Indiana Jones, vão se lembrar do santo graal, né? Que era um cálice que possibilitava a pessoa beber de uma água específica, e ela receberia a vida eterna, ou receberia a cura. E aqui, como os irmãos sabem, eu sou um fã de carteirinha de cultura e principalmente um cinéfilo ativo, e como nós sabemos e já foi expresso em algumas pregações, eu mesmo já falei, muitas vezes muitos desses autores bebem, e aí fazendo uma anedota aqui, né, bebem da fonte das Escrituras Sagradas, bebem da inspiração de Deus nas Escrituras Sagradas para criarem as suas histórias, né? E quando nós paramos para pensar em toda a dinâmica da ação aqui do poço de Betesda, né, do tanque de Betesda, é algo miraculoso, é algo que não cabe na nossa cabeça, é algo que para nós é muito surpreendente, como eu acabei de dizer. É algo que não consegue ser concebido, porque como pode um poço e aquilo não virar notícia, né? Porque, brincadeiras à parte, nós estamos falando de outro tempo, estamos falando de outro momento. Talvez cidades vizinhas não soubessem desse acontecimento. E nós já vemos aqui na ação de Deus coisas que são difíceis para o nosso entendimento, mas que elas têm que ser difíceis para o nosso entendimento. E aí talvez agora você fique confuso, mas como assim elas têm que ser difíceis? Porque nós estamos falando da ação de Deus.
Então, por mais que seja estranho, nós estamos falando daquele que tem soberania para fazer aquilo que lhe convém. Aquele que tem uma vontade que nós não conseguimos compreender, mas que nós sabemos e entendemos que é o melhor para nós. Nós sabemos aqui, possivelmente, e entendemos que antes da ação de Jesus e antes da chegada de João Batista, houve um silêncio dos profetas de Deus entre o período do Antigo até o período da chegada de João no Novo Testamento. E nós sabemos e entendemos que houve uma corrupção, e vamos falar sobre isso mais à frente, daqueles que eram para ser a autoridade religiosa no meio do povo, aqueles que eram para ser a liderança religiosa no meio do povo. E nós podemos ver aqui a possibilidade, ou uma possibilidade da parte de Deus, para pessoas que precisavam de ajuda e não conseguiriam encontrar, como era antes com os profetas no Antigo Testamento, a possibilidade de serem curadas. E aí nós chegamos no ponto principal, ou na verdade no grande personagem, tirando a pessoa de Jesus da história. Um homem que já sofria com essa condição há 38 anos. Eu não consigo mensurar a realidade e o sofrimento que existia no coração daquele homem, pois, como o próprio texto vai dizer, ele já sofria dessa condição há 38 anos, e como o próprio texto vai dizer, ele já estava ali há algum tempo tentando entrar no tanque de Betesda. Porém, como aquele homem vivia em uma maca, possivelmente não tinha ninguém, como ele mesmo diz, para ajudá-lo. Não tinha ninguém que pudesse levá-lo até as águas no momento adequado. Outros venciam a corrida pela cura muito antes dele. E é incrível pensarmos, e aí quando nós falamos, e quando eu falei, na verdade, sobre a didática de João, né, sobre os detalhes que João deixa bem expresso para a gente, eu consigo imaginar Jesus chegando naquele lugar e olhando para aquele homem e entendendo a dor que se passava dentro do coração daquele homem. Entendendo toda aquela situação, sabendo de toda aquela situação e da condição de miséria e desgraça que aquele homem vivia por conta da sua condição. Entendia a necessidade daquele homem naquele momento, entendia o que aquele homem precisava, entendia quem era aquele homem, pois a dor dele toca ao coração de Jesus, toca a pessoa de Jesus, a ponto de Jesus decidir demonstrar sobre ele compaixão. Só que eu acho muito interessante também, e aí talvez seja um paralelo da própria ação de Deus, a pergunta de Jesus. Jesus olha para aquele homem que estava há 38 anos naquela condição e pergunta se ele quer ser curado. E, irmãos, brincadeiras à parte, pedindo misericórdia da parte do Senhor, era óbvio que aquele homem queria ser curado. Aquele homem estava ali há muito tempo esperando para ser curado. Só que a pergunta de Jesus, ela é interessante e os irmãos sabem, já falei sobre isso outras vezes, os irmãos, já ensinamos sobre isso para os irmãos outras vezes, como Jesus é didático, como o mestre, ele não, vou usar uma expressão aqui até que aprendi com os meus avós, ele não dava ponto sem nó. Jesus, ele não pergunta àquele homem à toa se ele queria ser curado. Jesus, ele conhecia o coração daquele homem, assim como ele conhece o meu e o seu. E quando ele questiona aquele homem se ele queria ser curado, quando ele questiona aquele homem se ele queria conseguir voltar a andar, Jesus, ele está se colocando ali num papel daquele que ouve as nossas preces, daquele que vem ao nosso resgate, mas daquele que está ali disposto, mas na verdade não é aquele que invade, não é aquele que arromba, não é aquele que usurpa. Jesus jamais curaria aquele homem sem ouvir daquele homem que queria ser curado. Jesus não faria com aquele homem nada que aquele homem não quisesse receber e que aquele homem, na verdade, não clamasse a ele para que recebesse. Porque da mesma forma que o Senhor olha
para aquele homem com compaixão por conta da sua condição. Ele também olha para aquele homem com um entendimento de uma de suas criações. E através da soberania dele, através da compaixão dele, através da misericórdia dele por mim e por você, ele entende e ele percebe que a criação dele existe e tem, nós recebemos dele esse livre-arbítrio, e ele respeita esse livre-arbítrio e essa decisão. Então, por mais que pareça estranho, Jesus pergunta se aquele homem queria ser curado e transforma ali naquele momento a realidade daquele homem. Transforma a vida daquele homem de uma maneira que seria inesquecível para ele pelo resto de toda a sua vida. E eu acho muito interessante, porque aqui eu falei sobre a estranheza da movimentação das águas do tanque de Betesda. Eu falei sobre a estranheza da pergunta de Jesus. Porém, o mais estranho, irmãos, que nós conseguimos encontrar no texto de João, não está na pergunta do Senhor Jesus sobre se aquele homem queria ou não ser curado. A coisa mais estranha que nós conseguimos encontrar nesse texto não é um tanque de água que as águas misteriosamente se mexiam e poderiam curar qualquer doença, por mais miraculoso que isso seja. A coisa mais estranha que nós conseguimos encontrar no texto do Evangelho de João é como pode a liderança espiritual do povo, como podem os homens que conheciam a lei de Moisés, que conheciam, e quando falamos sobre a lei de Moisés, conheciam a história de Deus com o seu povo, o caminhar de Deus com Moisés, Josué e o seu povo no decorrer da história, aqueles homens que recebiam o título de doutores da lei, olharem para um homem que sofria por 38 anos e só se preocuparem dele estar carregando sua maca em um dia de sábado. E isso é a coisa mais estranha que nós encontramos nesse texto. Porque a religiosidade e o pecado da religiosidade daqueles homens cegou eles de tal forma, necrosou os olhos e a visão espiritual daqueles homens de tal maneira que eles estavam tão perdidos, mas tão perdidos, que eles não conseguiam ver a ação de Deus diante de seus olhos. Eles estavam coando mosquito e engolindo camelo, já que hoje eu estou usando algumas anedotas. Aqueles homens não podiam perceber ou não perceberam diante deles o Messias de Deus. Não perceberam aquele que veio para governar as nações diante deles. Não perceberam que diante deles estava o unigênito do Pai. Não perceberam que aquele sinal era algo tão grandioso e tão miraculoso, tão poderoso, um sinal de poder tão grande da parte de Deus, que era, e só consigo usar essa fala, uma representação direta, um chamado direto para aqueles homens se prostrarem e adorarem ao Senhor Jesus. Porém, a religiosidade deles assim não os permitiu. E é interessante porque João vai expressar que é justamente esse milagre, é justamente essa ação do Senhor Jesus que faz com que a perseguição contra ele se torne muito grande, porque para aqueles homens o sábado era muito mais importante do que a vida daquele pobre sujeito, que há 38 anos sofria com a sua condição. E aí, irmãos, para pensarmos sobre isso, para entendermos isso, e aí já caminhando para o final, eu gosto muito, e é o texto que nós vamos ler, que não se encontra no Evangelho de João, mas que explica a estranheza. Que explica a estranheza da ação do tanque de Betesda, que explica a estranheza da pergunta de Jesus, que explica a estranheza desses homens estarem perdidos. É o texto que se encontra lá em 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Um homem que estava perdido, mas foi encontrado pelo Senhor. Um homem que vivenciou algumas estranhezas, mas nos trouxe clareza a essas estranhezas através da palavra de Deus e da ação de Deus. 1 Coríntios, o texto vai estar sendo projetado na tela, capítulo 1, verso 27 ao verso 29. Vai estar dizendo o seguinte:
Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo, quando escreve esse texto, e a minha ligação direta com o texto que lemos de João, é que Deus, como eu disse, não precisa explicar para mim e para você por que ele decidia mandar um de seus anjos mexer no tanque de água para curar alguém. Nós não precisamos entender por que Jesus pergunta àquele homem se ele queria ser curado, porque ele foi curado. A soberania de Deus, ela é inexplicável para nós porque ela simplesmente é o que é. Deus é soberano, ele não nos deve satisfação. Nós que devemos satisfação a ele. E aqui o texto de Paulo, ele fala sobre vanglória, ele fala sobre honrar, ele fala sobre esses homens que buscavam honra no dia de sábado e acreditavam realmente do fundo de seu coração que perseguir o Filho de Deus porque ele curou um paralítico no sábado era o correto a se fazer. Eles estavam buscando poder e glória, coisa que, na verdade, nós precisamos entender que só pertencem ao nosso Deus. Quando Paulo escreve que as coisas loucas para nós, elas foram feitas por Deus para enganar as sábias, ele está dizendo que Deus tem os seus mistérios para mim e para você, e a minha e a sua sabedoria não são capazes de superá-la. Não são capazes de entendê-la se não vir da própria parte dele para nos explicar. E eu fecho porque esse texto fala sobre isso, explicando aos irmãos, e o texto do Tanque de Betesda fala muito sobre isso, que a missão é muito maior do que o sábado. O evangelho é muito maior do que o meu e o seu entendimento. A ação de Jesus é muito maior do que qualquer entendimento já adquirido pela humanidade. A vontade de Deus é soberana e a compaixão dele por mim e por você, já que nós estamos falando tanto sobre o tema, e o texto também fala sobre compaixão, é muito maior. Então que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos encontrar a ação de Deus nas coisas estranhas desse mundo, que possamos aprender a perceber ou ter o entendimento de que o Senhor faz as coisas conforme a sua vontade e que a sua vontade é o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, Jesus faz umas perguntas, né? O que quer que eu te faça? Jesus sempre nos provocando a viver a fé. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, sempre fazendo com que eu e você vivamos a fé em movimento, e que Ele pode quebrar todas as leis, que Ele mesmo, algumas que Ele criou e algumas Ele quebra, e aquele homem foi transformado pelo poder do Senhor, e Ele continua com esse mesmo poder. Que a casa de Deus, que a igreja de Cristo seja sempre um lugar de misericórdia, que aqueles que estão vivendo as lutas da sua vida, o pecado, estão completamente alienados, estão paralisados pelo pecado, pela dor, estão atrofiados, estão aleijados, estão coxos por tantos problemas, possam sempre encontrar em Cristo Jesus a solução para as suas vidas. Amém? Queridos, lembrando que no próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos celebrando o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós não teremos EBD, mas venham no horário do EBD, às 9 horas ou até um pouquinho antes. Sairemos em grupos pelo nosso bairro, distribuindo o Evangelho de João. E como sempre fizemos nesses últimos anos, somente não fizemos na época da pandemia. Então, uma caminhada tranquila, mesmo você que é idoso, que tem alguma dificuldade de mobilidade, nossos adolescentes, nossos meninos, nossos jovens, nós adultos também estaremos ali, distribuindo um pouquinho, falando um pouquinho com os nossos discípulos. Logo depois, às 10 horas, um culto celebrando a palavra do Senhor. Ok?
À noite nós temos batismos, às 18 horas, mas não será na nossa igreja. Vai ser na Igreja Batista Manancial de Água Viva. Já publicamos aí e vamos reforçar no domingo, lá na igreja do pastor Max. Por quê? Porque o batistério da igreja é no chão. E aí vai facilitar a mobilidade da nossa querida irmã Marilu. E junto com o Felipe, com o Zenas, com o Arthur e a Juliana, teremos 5 novos batismos, terminando um ano de uma forma muito festiva, nessa área tão importante, quando Deus toca no coração das pessoas e mostra para elas o caminho da nova vida. Ok? Então Deus continua abençoando a nossa semana, continuando orando uns pelos outros, cada um com a sua luta, eu aqui com a minha, mas não vejo a hora de estar com vocês no próximo domingo. Um grande abraço, fique na paz e até lá!